Bom dia, boa tarde ou boa noite aos amigos e ouvintes da Rádio Viver. Estamos aqui mais uma vez para continuarmos nosso estudo, agora em Daniel capítulo 2 do livro sagrado. Sem mais delongas, vamos fazer uma oração agora, assim como estivermos, para começarmos nosso programa, para começarmos nosso estudo, onde você estiver, no seu carro, na sua casa ou no seu trabalho. Vamos orar. Senhor Deus, que o Senhor possa nos dar da tua misericórdia e que a gente possa, Senhor, em cada detalhe desse sagrado livro, estudar os pormenores, principalmente na época que vivemos, das profecias, e que esse estudo reflita na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, amigos. Começando o programa Examinando as Profecias, vamos então para Daniel capítulo 2. Nós então damos prosseguimento e vamos direto ao ponto, lembrando que a própria palavra de Deus nos diz que não devemos rejeitar as profecias. Por quê? Porque ela nos informa o futuro, ela nos informa coisas também que aconteceram no passado e nos deixam situados no presente, fazendo com que nós nos preparemos para algo maior e para também tribulações que podem surgir diante de nós. Não percamos a esperança, porque, de acordo com a palavra de Deus, Jesus logo vem. Então vamos ao nosso estudo, capítulo 2 de Daniel. Lembrando que capítulo 1 nós vimos ali o relato que Daniel foi levado cativo com seus amigos hebreus à Babilônia, que na época era uma grande potência, e que estes amigos e junto com Daniel foram provados. Ali no livro de Daniel capítulo 1 menciona que os três amigos de Daniel foram provados. Eles foram convocados para estarem diante do rei e deveriam estar nessa convocação 3 anos, estudando e sabendo da cultura dos babilônicos, a fim de que eles estivessem preparados para servirem ao rei nas administrações do reino. E dentre as preparações e estudos que eles tiveram que ter, ali, interessantemente, diz sobre o alimento que o rei deu àqueles cativos. No entanto, Daniel e seus amigos se mantiveram firmes em não se alimentarem ou não se contaminarem com as iguarias do rei. Provavelmente, deduzimos então que as iguarias do rei não eram boas para alimentação, ou seja, eram contrárias à dieta que está escrita lá em Levítico capítulo 11. Por exemplo, sabemos que muitos povos pagãos serviam como prato principal carnes tidas como imundas, por exemplo, carne de javali. Então Daniel e seus amigos fixaram no seu coração que não se contaminariam com as iguarias do rei, embora o rei tivesse boas intenções. Então eles foram provados 10 dias. Daniel pediu ao cozinheiro, né, que desse a ele alimentos naturais, frutas, verduras, sementes e muita água, ou seja, uma alimentação própria para o ser humano se manter. E depois desses 10 dias, lá no capítulo 1, diz que Daniel e seus amigos foram encontrados 10 vezes mais inteligentes, fortes, intelectualmente, fisicamente falando, do que aqueles outros cativos que foram levados e comeram das iguarias do rei. Bom, passando para o capítulo 2, direto ao ponto, nós vamos ler o capítulo 2 e vamos dar breves paradas para tentar analisar cada circunstância. Vamos lá? Capítulo 2 de Daniel, lembrando que toda profecia ela não se atém somente ao passado, ou seja, a profecia obviamente fala também do futuro. E todas as provações que Daniel e seus amigos tiveram no passado são semelhantes àquelas provações que os crentes, o povo de Deus terá no futuro próximo. Vamos a Daniel capítulo 2 então. Daniel capítulo 2 começa assim: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este, o rei, sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei
qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. O rei lhes disse: Tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado meu espírito. E os caldeus disseram ao rei, em siríaco: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: O que foi me tem escapado? Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Veja, vamos dar uma pausa aqui, paramos aqui no verso 6. Vimos então que o rei teve um sonho. De acordo com o texto, o rei não lembrava desse sonho, porém, o seu espírito ficou perturbado, ou seja, ele não conseguiu dormir naquela noite, pensando naquilo que havia sonhado. Uma coisa interessante, embora o rei não lembrasse do sonho, na sua mente ficou a perturbação de saber que sonhou com algo importante e queria saber esse sonho. O que então o rei fez e que era comum no reino de Babilônia? Bom, sabemos que os povos pagãos, como Babilônia, tinham seus sacerdotes. O próprio rei era o sacerdote do reino e tinha os seus servos que eram pessoas que estavam ligadas ao esoterismo, ao ocultismo, a todas as ciências ocultas. Então o rei chamou os habilitados, ou seja, as pessoas que diziam para todos os moradores de Babilônia que eles tinham mediunidade, ou seja, eram médiuns que tinham contato com o sobrenatural. Então o rei, obviamente, pensou que estes astrólogos, estes caldeus, pudessem esclarecer o sonho ao rei, mesmo revelar o sonho ao rei. Porém, estes homens que se diziam sábios e encantadores, astrólogos, que liam os astros e tiravam mensagens subliminares, estes homens disseram ao rei que o rei deveria então falar do sonho para que eles pudessem interpretar esse sonho. Mas o rei não tinha lembrança do sonho. O rei queria que eles, os astrólogos, dissessem a ele que sonho que teve e depois interpretá-lo. Então, como aqueles homens insistiram para que o rei dissesse o sonho, o rei, então, já sem paciência, disse àqueles homens: se eles então não dissessem o sonho ao rei, eles iam ser destruídos. Porém, se eles dissessem o sonho ao rei, eles receberiam muitas honrarias. Ok? Está bem explicado? Então vamos prosseguir o texto. Verso 7. Responderam segunda vez e disseram: Diga o rei o sonho a seus servos, e declaremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Veja, paremos aqui no verso 9. O rei, então, insiste que estes homens, que seriam, então, habilitados a declarar coisas ocultas, que esses homens pudessem revelar o sonho que o rei sonhou, porque o próprio rei não lembrava desse sonho. Então o rei, já confirmando a sentença deles, disse a eles: se vocês não me disserem o sonho que eu sonhei, vocês serão destruídos. Vamos ao verso 10 então. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram:
Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu, porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então, vamos dar mais uma pausada aqui, no verso 11. Nós vimos que os caldeus, então, demonstraram que eram incapazes de revelar ao rei o sonho. E ainda por cima, disseram que os deuses a quem eles diziam que tinham contato não moravam com a carne, ou seja, não moravam com as pessoas. Ou seja, eles estavam dizendo, em outras palavras, que eles não tinham contato com Deus algum. O rei então ficou furioso porque ele entendia que durante todo esse tempo em Babilônia, então aqueles homens eram uns farsantes. Eles enganaram o povo e o rei. Agora nós vamos ver esta indignação do rei no versículo 12. Ali diz o seguinte: Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e seus amigos, para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei, por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Veja, vamos dar uma pausa aqui mais uma vez. O que fez o rei? Mandou matar todos os sábios de Babilônia, inclusive dentre aqueles sábios que estavam em Babilônia, estavam ali Daniel e seus amigos. Então Daniel questionou aquele decreto do rei. E o homem encarregado de matar a todos os sábios de Babilônia, chamado Arioque, começou a explicar por que o rei tinha tido aquela decisão. E Daniel começou a ouvir esse homem. No verso 16 diz o seguinte: E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus, ao Deus do céu. Vamos parar então no verso 19. Vimos então qual foi a atitude de Daniel. Isso nós podemos aprender muita coisa. Daniel não se desesperou. Ele então pediu permissão para entrar na presença do rei e pedir um tempo para o rei para que ele pudesse dar a revelação do sonho ao rei Nabucodonosor. Então Daniel foi fazer o quê? Foi até os seus amigos, aqueles que tinham a mesma fé dele, aqueles que foram criados talvez desde a infância na mesma fé de Daniel. Ele foi orar com seus amigos e pedir o quê? Ao Deus do céu a solução. Ele pediu a Deus porque sabia que Deus poderia revelar qualquer coisa. Ou seja, Daniel recorreu a Deus nesse assunto que, aos olhos humanos, era impossível fazê-lo. E então, a misericórdia de Deus se fez presente na vida daqueles jovens. Foi revelado então o segredo a Daniel, numa visão de noite. Vamos ao verso 20, então, passando. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá a sabedoria aos sábios e a ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido.
e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: Não mates os sábios de Babilônia. Introduza-me na presença do rei, e darei ao rei a interpretação. Veja a maravilha que aconteceu. Daniel, então, foi um instrumento de Deus, e Deus deu a Daniel o dom de revelar sonhos. E Deus, então, permitiu que Daniel fosse à presença do rei e lhe declarasse o que o rei havia sonhado. Veja que muitos usados por Deus beneficiam um povo inteiro. Por que eu digo isso? Porque aconteceria uma matança em Babilônia. Os sábios de Babilônia seriam mortos, e não só eles, as suas famílias também. Porém, Deus usou Daniel para abençoar até o povo de Babilônia, até os sábios de Babilônia foram poupados, porque Daniel pediu ao rei, antes que executasse a pena, pediu ao rei que lhe desse tempo. E Deus revelou o sonho a Daniel. E Daniel então foi à presença do rei para lhe declarar a interpretação. Verso 25. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Vamos dar uma pausinha aqui, porque é muito interessante como o servo de Babilônia ali, Arioque, declarou, não é? Aqui no verso 25 diz que Arioque disse ao rei: Achei um dentre os filhos dos cativos, como se ele, Arioque, estivesse procurando alguém. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Na verdade, foi Daniel que pediu a Arioque que lhe introduzisse na presença do rei. E não foi Arioque procurar alguém, mas Arioque tomou a ele, para ele a, a honra de ter achado, né, entre aspas, Daniel. Bom, vamos seguir aqui. O verso 26 diz o seguinte: Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Veja, Daniel então é introduzido na presença do rei, e Daniel, ele, depois de louvar a Deus, veja, a humildade do profeta. Um profeta de Deus, ele nunca vai tomar para si as honras de fazer as coisas. Um profeta de Deus, ele sempre vai remeter a mente dos homens a Deus. Daniel nunca disse assim: obrigado porque eu sou muito bom nisto, ou obrigado, Senhor, porque eu consegui fazer. Não. Daniel, na sua oração, louvou ao Deus do céu por dar-lhe a dádiva de revelar o sonho ao rei. E mesmo diante do rei, Daniel falou a verdade quando disse que nenhum daqueles magos de Babilônia poderiam revelar ao rei coisa alguma que não lhe fosse permitida, mas que há um Deus no céu que pode revelar os segredos. Então, Daniel foi introduzido na presença do rei para revelar-lhe o sonho. Que coisa grande! Se nós pensarmos bem, é uma coisa fora dos nossos, da proporção da nossa imaginação, talvez. Nossa imaginação é muito vaga para alcançar esse tipo de, vamos dizer assim, de revelação que Deus deu a Daniel naqueles dias. Se nós pensarmos, refletirmos sobre o que aconteceu naqueles dias. Daniel, então, agora vai revelar o que o rei Nabucodonosor sonhou, ou seja, vai revelar o futuro das nações até os dias de hoje.
2024 para frente. Veja, essas profecias são extremamente importantes para o entendimento da obra de Deus na terra. Se nós tirarmos a profecia da palavra de Deus, fica sem sentido, porque a própria profecia trata do personagem central e do desfecho do pecado. Ou seja, fala também, obviamente, principalmente de Cristo. Nós então vamos parar aqui nessa metade do capítulo 2, para não tomarmos muito mais tempo, e vamos seguir no próximo programa, na outra metade do capítulo 2, quando Daniel de fato vai revelar ao rei Nabucodonosor o sonho que Nabucodonosor teve. Paramos então no verso 19 e vamos seguir, aliás, no verso 28, e vamos seguir do verso 29 até o fim do capítulo 2 de Daniel, que é o versículo 49. Vamos estudar então numa próxima oportunidade, do versículo 29 ao versículo 49 do capítulo 2 de Daniel. Marquem nossas Bíblias, deixe marcadinho aí, paramos no versículo 28. Que esse estudo possa ter feito você ou a mim também refletirmos na provisão de Deus e no carinho, na misericórdia de Deus para com a humanidade, através dos seus servos, não é? Vamos orar então, agradecendo a Deus por esse pequeno estudo que tivemos e que nós possamos, no próximo estudo, estarmos também atentos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, agradecemos mais uma vez, Senhor, por esse estudo que nos permitisse ter no dia de hoje. Sabemos, Senhor, que vivemos no tempo do fim, porque sabemos as profecias. Nós estamos estudando, Senhor, aqueles que estão começando agora, que não percam a vontade de estudar. Que o Senhor possa abençoar cada lar, cada ouvinte, cada família, que possamos ser voltados ao Senhor a cada dia e que nos ajude a mudar o que temos que mudar, Senhor, enquanto ainda é tempo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos ouvintes, que numa próxima programação, brevemente, estejamos então atentos à segunda metade do capítulo 2 de Daniel e que possamos estudar não somente nesses momentos, mas em casa também. Possamos refletir, rabiscar, trazer perguntas e que possamos ser abençoados também. Um abraço, até mais. Rádio Viver, transmitindo esperança.